contas, ele pode fazer quantas horas extras eu precisar? Não. Mas eu estou pagando? Não, nem pagando. Não é assim que funciona. Ele tem um limite máximo de horas extras que ele pode fazer por dia. Então ele não pode passar de 2 horas extras diárias. E você já deve ter ouvido isso. Mas fique muito atento, porque se você fizer a compensação do sábado, ou seja, se todos os dias ele trabalha 40 minutos, 45 minutos, para que ele possa compensar o sábado. Tem empresa que trabalha 1 hora e aí sai 1 hora mais cedo na sexta-feira, e dessa forma a jornada das 44 horas semanais se completam, 8 horas por dia, 4 horas no sábado. Como ele não trabalha no sábado, pega essas 4 horas do sábado e divide ao longo da semana. E talvez ele faça 45 minutos por dia, 40 minutos, eu não sei como é que você faz para distribuir essas horas ao longo da semana. Mas você vai poder fazer somente 8 horas mais essa hora aí que você está compensando o sábado, e o restante, o que sobrar, que for menos de 10, é o que você pode fazer de hora extra. Geralmente é 1h15. E eu vejo muitos casos onde a pessoa simplesmente fala: não, mas o meu contador falou que são 2 horas extras por dia. Sim, 2 horas extras no máximo, desde que você não passe a jornada de 10 horas trabalhadas. Então você tem que ficar atento a isso, porque são no máximo 10 horas trabalhadas. Nossa, mas o que eu faço? Quebrou a máquina, o mecânico ficou lá trabalhando, ele fez 4 horas extras. Paciência, foi uma ocorrência, não foi uma habitualidade. Mesma coisa um médico que está fazendo uma cirurgia, uma enfermeira que está acompanhando o médico, mesma coisa uma cuidadora de idoso, e o idoso simplesmente caiu, foi para o hospital, ela está acompanhando ele. Então existem situações em que realmente o mecânico não vai poder deixar a máquina e parar toda uma produção. Então é algo que ocorreu, é uma ocorrência, e essa ocorrência vai ser registrada e tratada como tal. Agora, tem empresas que trabalham 12 horas por dia todos os dias, e isso não pode acontecer. E falando em horas extras, qual é o percentual de horas extras? Essa é uma pergunta que um dos alunos fez essa semana. E sempre me fazem. Vamos deixar aqui registrado. Depende. Carmen, você gravou uma aula para falar depende? Gravei. E talvez esse seja o momento mais importante dessa aula, porque de verdade as horas extras dependem. Vamos ver se você adivinha do quê? Convenção trabalhista. Lá na legislação original, lá na CLT, é muito fácil. 50% a mais do horário, né? Quando ele faz uma hora extra ordinária, uma hora extra normal, e 100% se tratar-se de trabalhar em domingo ou feriado. Portanto, quando essa pessoa trabalha e ela tem uma convenção trabalhista que fala algo diferente disso, adivinha o que vai prevalecer? O que está na convenção trabalhista. Às vezes eu tenho alguns clientes que eles são da área química, e a área química é 60-120. Outras vezes da área metalúrgica, e nós temos vários sindicatos metalúrgicos no país, né? Então isso é algo que praticamente não acontece em outros países, mas acontece no Brasil. E se a pessoa trabalhou mais do que 15 horas extras, de 50 ela já passa para 60. Se ela trabalhou mais de 40 horas extras, já passa a 80%. E assim por diante, podendo chegar a 100%, 150%, dependendo qual foi o dia da semana e a quantidade de horas que a pessoa fez no mês. Então é muito importante você checar na sua convenção trabalhista quais são os percentuais de horas extras a serem pagos. E muitas vezes o empresário ele não quer pagar hora extra, porque a hora extra é caro. Então ele quer fazer aquelas trocas. E aí começam as trocas e começa aquela meleca. Aí o funcionário precisa sair um dia mais cedo porque ele tem que resolver um problema. Aí ele faz o funcionário fazer hora extra para pagar aquela hora do dia que ele saiu mais cedo para resolver um problema. Pode? Claro que não. Você não tem um acordo de compensação de horas. Esse acordo ele precisa ser homologado. Em tempos de pandemia, saíram-se alguns acordos sem homologação, alguns acordos individuais para atender os tempos de pandemia. Mas a regra continua. Para você ter um acordo de compensação de horas, é muito importante que ele seja homologado. Você não pode ficar fazendo trocas, porque o funcionário está trocando uma hora que custa R$10 por uma hora que custa
R$15, ou seja, os mesmos 10 que ele ganha por hora, mais 50%. E nunca que a lei vai permitir que ele faça uma troca como essa. A lei não vai permitir que ele perca dinheiro. O dia que ele saiu mais cedo, você vai descontar a hora trabalhada, R$10. E o dia que ele trabalhou até mais tarde, você tem que pagar os 15. Não tem jeito. Não faça essas trocas, esses salamaleques que pode dar problema. Se for para fazer, faz a coisa certa. Faz uma troca com todos os funcionários. É diferente, por exemplo, quando o funcionário tem uma ponte de feriado. Então, vai ter uma ponte no dia tal e aí você vai fazer uma troca de que eles vão trabalhar meia hora mais por dia para naquele dia, no dia 20 de abril, que é uma segunda-feira, eles poderem ficar em casa e já emendar com a terça, que é 21 de abril, que é feriado. Ok, meia hora a mais eles trabalham por dia e eles vão compensar. Mas documenta, coloca como sendo uma reivindicação dos funcionários para atender uma necessidade dos funcionários, que os funcionários querem isso e eles vão escrever, documentar tudo certinho e aí você pode fazer essa ponte de feriado. Não faça isso da sua cabeça, sem nenhum tipo de documento, dando ordens. Outro dia eu estive numa empresa, fisicamente numa empresa, e tinha um cartaz lá, isso foi agora em dezembro, gente, tinha um cartaz lá dizendo o quê? Dia 24 de dezembro e dia 31 de dezembro a empresa ficaria fechada. E esses dias seriam descontados do funcionário. Pode? Claro que não. Quem fechou a empresa? Você fechou a empresa. Você determinou que a empresa não ia funcionar. Se você não está dando o direito para o funcionário fazer essas horas em outras datas, em outras ocasiões, em outros momentos, e você está determinando que a empresa vai fechar, como é que você quer descontar isso do funcionário depois? Não pode. Ah, mas aí eu vou ter que dar esses dias para ele? Não, você pode abrir a empresa. Você pode abrir a empresa ou você pode fazer um plano de compensação organizado, documentado, assinado. O que você não pode fazer é colocar um cartaz lá no aviso, bem do lado do relógio ponto, documentando que você está fazendo isso para todo mundo saber, que é completamente contra as leis. Se você fechou a empresa, eles não tinham como ir trabalhar. Como é que você quer descontar do dia deles? Gente, não arruma coisa para a cabeça. A legislação ela já é suficientemente favorável ao empregado para que você não vá lá e ainda faça coisas desse tipo para que você possa se prejudicar ainda mais. A mesma coisa quando existem as trocas de férias. Às vezes a pessoa fala assim, não, porque vamos fazer o seguinte, esse dia 20 de abril eu desconto depois das suas férias. Daí depois tem uma outra ponte de feriado, fica em casa, eu desconto das suas férias. Depois tem um jogo do Brasil, fica em casa, eu desconto das suas férias. Isso não existe. Também não existe, você não pode fazer isso. Você não pode somar um monte de diazinhos separados e chamar isso de desconto de férias e jogar tudo nas férias da pessoa depois. A lei também não permite isso. Eu já vi empregados fazerem isso e por fim a pessoa tinha trocado 30 dias úteis. Imagina só, ela ficou sem sábado, sem domingo. Quando nós falamos de férias, nós falamos de um conjunto de 4 semanas e meia aproximadamente, onde você tem dias úteis e sábado e domingo. Não são 30 dias. E o empregador, o empresário, ele conseguiu fazer a troca de 30 dias úteis. Ou seja, um período muito maior de férias, praticamente 40 dias de férias que ele pegou do empregado. Isso não pode acontecer. Não invente leis. Elas já existem e a gente tem que aprender a conviver com elas. Eu tô aqui para te ajudar, para te alertar, para te ensinar. Eu tô do seu lado. Entenda isso. Eu quero que você faça o correto e minimize os riscos da justiça em relação à sua empresa. Fazendo o correto, automaticamente sua empresa já está lucrando mais, porque o fato dela deixar de perder dinheiro é dinheiro no caixa. É ou não é?